tema de hoje é política e democracia em tempos de fake news, né, em tempos de redes sociais. E hoje eu e o Emanuel, faremos uma exposição. Nós indicamos 2 textos para vocês. Um texto que o Emanuel vai trabalhar mais do Eugênio Butti, e eu um texto do professor Wilson Gomes. Então, nós fizemos uma divisão que o Emanuel vai fazer uma apresentação primeiro, considerando que ele vai fazer uma discussão da pós-política, corrosão da verdade, que são temas mais gerais que montam a ambiência desse debate sobre fake news, e depois eu entro com um debate mais específico sobre política e comunicação na era digital e as questões da fake news, tá bem? Certo assim? Então, eu já de pronto passo a palavra para o Emanuel, tá bom? E vamos ouvir. Boa noite mais uma vez, a Mona Lisa, o Cleiton e a todos os que estão aqui participando dessa aula conosco, né? Eu montei aqui uma apresentação, estou esperando que ela abra, tá? Eu fiz mais ou menos uma sistematização das ideias do texto do Eugênio Butti, e também com outro texto dele. Tem um livro pequenininho, curto de se ler, que é muito interessante, que se chama Existe Democracia Sem Verdade Factual? Né, onde ele trabalha, é um livro do ano passado, é como se fosse o artigo ampliado, é um livro pequeno, no estilo daquela coleção Primeiros Passos, e nele ele faz essa discussão mais aprofundada sobre a verdade factual e suas relações com fake news, né? De antemão, eu faço até uma propaganda, né? Daqui a pouco deve sair, até o final do mês, deve sair uma coletânea do programa de pós-graduação em políticas públicas da UERJ sobre a gestão da Covid-19 no estado do Ceará, e nele tem exatamente um artigo junto com a Camila, que deve estar aí, acho que eu a vi na lista de pessoas, que é minha orientanda do mestrado, um texto sobre a tramitação durante a pandemia do projeto de lei que visava criminalizar fake news relacionadas à saúde durante os tempos de pandemia, né? E aí a gente fez uma discussão em torno dessa discussão da tramitação do projeto, sobretudo pegando aqueles deputados que votaram contrário ao projeto, que foram o André Fernandes e a doutora Silvana, e eu vou também trazer aqui alguns elementos desse texto que eu fiz, certo? Então, esse é o tema da aula, né? Política em tempos de fake news. E aí, eu queria lembrar, né, assim, nas eleições de 2010, nós tivemos 2 acontecimentos bastante interessantes que nos ajudam a ilustrar essa temática da fake news, da pós-verdade, etc. Primeiro que você vê aí mais à esquerda do vídeo, né, na parte de baixo, é o José Serra, depois de uma caminhada que ele estava fazendo no Rio de Janeiro, salvo engano, e é aquele episódio que ficou conhecido como Bolinha de Papel, né? Se você lembrar, o Serra, durante essa andança, foi atingido pelo que seria uma bola de papel, tá? Mas que depois esse fato entrou numa narrativa outra, né, que dava conta de que aquilo não era uma bola de papel. Inclusive, entrou em cena o perito Molina, se você lembrar, para certificar de que aquilo era um ataque, uma agressão. É como se tivesse sido a facada, guardando as devidas proporções, a facada do Bolsonaro no Serra em 2010. Né? Foi um fato, né, que serviu o ataque a partir de uma bola de papel, que serviu para fazer uma narrativa durante a campanha de que o Serra havia sido alvo de um objeto cortante, que havia produzido alguns cortes na sua cabeça, e vocês devem lembrar toda a narrativa produzida a partir de um fato, né? Porque essa é a ideia principal do texto. A fake news nem sempre é
mentira. Né? Então, daí a ideia de pós-verdade. Como a gente vai ver, inclusive, na definição do autor, a fake news não necessariamente é algo inventado. Ela toma aspectos, até por ela tentar se aproximar de uma narrativa jornalística, ela toma fatos, ela toma acontecimentos, por assim dizer, factuais, e pode elaborar, a partir desses acontecimentos, uma narrativa outra, para produzir um outro sentido, que no caso aqui, vocês estão vendo aí, foi toda uma narrativa montada naquelas eleições a partir daquele suposto ataque de um objeto cortante, né? Vocês vão lembrar, em determinado momento se disse que era um rolo de fita gomada, e aí foram calcular os estragos que um rolo de fita gomada em dada velocidade poderiam causar no crânio de uma pessoa. Enfim, é só você consultar aí o YouTube para você ver os diversos vídeos em relação a esse acontecimento. E o outro também, na eleição de 2010, foi essa ficha falsa da Dilma Rousseff, que foi produzida pelo jornal O Estadão de São Paulo, o Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, né? E que também produziu efeitos naquela campanha, cujo objetivo maior da produção dessa ficha falsa era a identificação da Dilma como uma terrorista, que oferecia perigo para a democracia, que oferecia perigo para a ordem pública, e que havia sido desse jeito nos anos 70, e que poderia também vir a ser tão perigosa quanto havia sido lá, agora em temporalidades democráticas, né? Então, só para a gente tentar ver que a manipulação da verdade, não é? A utilização de fatos ou de não fatos, como estão aí ilustrados na sua tela, não é uma coisa recente, né? E a mentira mesmo não é uma novidade na política, de tal modo que a gente não pode simplificar o debate da fake news dizendo que ela é uma mentira, né? Fake news é muito mais do que isso, e a mentira sempre teve um lugar na política, sempre teve um lugar na vida social, e no que tange às eleições, isso não é uma coisa, por assim dizer, uma novidade das eleições de 2018. Né? Por isso eu trouxe esse exemplo aí para lembrar a cada um de nós. Né? Pois bem, o texto, né, intitulado Pós-Política e Correção da Verdade, né, ele começa com uma citação muito interessante da Hannah Arendt, né, que o Eugênio Butti faz, em que ela sinaliza aquilo que seriam os dois elementos primordiais da política, que seriam os fatos e os acontecimentos. Né? Ela diz, além disso, como os fatos e os acontecimentos, que sempre são engendrados pelos homens, vivendo e agindo em conjunto, constituem a própria textura do domínio político. É, naturalmente, a verdade de fato que nos interessa mais aqui. Logo para ela, né, e essa é a discussão que o Eugênio Butti vai fazer no texto, para Hannah Arendt, aquilo que é próprio, ou que seria próprio do domínio da política, seriam os fatos e os acontecimentos produzidos pelos homens. Ocorre, pois, que é exigida uma discussão quando os fatos, né, já não guardam mais, em tempos de redes sociais, daí a ideia de pós-política, quando os fatos, por assim dizer, para se fazer compreender, os fatos factuais, né, os fatos de fato, não são mais aqueles em torno dos quais o domínio político se exerce, ou a atividade política se exerce. Né? Ou seja, não é daí a pergunta dele no texto, né, que existe democracia sem verdade factual? Por quê? Nós teríamos chegado em ambientes de redes sociais, em tempos de redes sociais, a uma lógica que prescinde sob determinada medida, prescinde dos fatos, ou dos fatos como fatos. Tudo bem? E veja que essa narrativa já estava presente ali
eleição de 2010, como eu tentei mostrar para vocês, tá? Ele diz, né, em nosso tempo, que é o tempo das redes sociais, e inclusive essa discussão vai ser feita lá no livro Engenheiros do Caos, que a Mona Lisa e eu já apresentamos durante uma live do Le Pen, né, logo no começo ali da pandemia, no final de maio ou de junho. Em nosso tempo, haveria um divórcio, uma separação entre o discurso político e os fatos, né? Se anteriormente o discurso político se alicerçava nos fatos, da ideia da verdade factual, né, daquilo que aconteceu, no nosso tempo, essa união, esse matrimônio, por assim dizer, entre fato e discurso político se desfez, tudo bem? Daí que ele vai dizer a mentira, fazendo com que a política se ancore em outro alicerce, que não mais o alicerce da verdade factual. Não seria mais um fato e narrativas em torno desse fato, mas agora o próprio fato prescinde de necessidade de ocorrência, por assim dizer, ou de factualidade, para produzir um discurso político a partir dele. Tá? Então, portanto, a política não seria mais elaborada, e isso seria a dinâmica da fake news, a partir de fatos, tudo bem? De fatos, para a gente compreender bem, de fatos factuais. Tá? Mas de outro tipo de fato, daí a ideia da pós-verdade. Não mais a verdade factual apenas, mas uma outra verdade, que ele vai tentar definir no texto e nesse outro que eu citei aqui para vocês. Daí ele nos diz que as democracias mais estáveis do planeta estariam, nesse momento, ingressando numa era em que os relatos sobre os acontecimentos perderam referência na verdade factual, ou verdade de fato, ou ainda a verdade que se extrai da verificação honesta e do relato fidedigno dos fatos e dos acontecimentos. Né? Ou seja, o relato sobre o que aconteceu, sobre o que passa a não mais se relacionar com aquilo que ou com aquilo que foi. Veja, assim, não custa nada lembrar que essa grande fake news existente, sem ter existência, que foi que é o kit gay, ou que foi que é a mamadeira de piroca. Vou falar, porque aqui nós estamos todos adultos, não tem essa ingenuidade, né? Mas veja, a mamadeira de piroca não existe, não é factual, ninguém viu, mas é verdade, é verdadeira e em grande parte ajudou a decidir a eleição de 2018. Tudo bem? Porque há um relato que é mais importante do que o fato. Ok? Há um relato. Então, se a gente pudesse caracterizar a política nos tempos de fake news, é que nela o relato sobre algo que não necessariamente é factual é mais importante do que o próprio fato. Daí a questão, então, que ele coloca, se essa tem sido, em grande parte, a forma como a política tem se estruturado em nosso tempo, é possível se falar de democracia quando os fatos, melhor dizendo, quando o discurso político e a própria política tende a se estruturar a partir de verdades que não são factuais, né? Vou dar um exemplo para vocês de uma rede social de um importante youtuber de Fortaleza, que é o Carmelo Neto, por exemplo. Né? Então, quando a rede, o partido da Marina Silva, pediu para que o STF impedisse a investigação sobre os antifas, né? O dossiê que estaria sendo produzido pela Procuradoria, ele postou esse card na sua rede social. Né? Então, veja bem, olha a pergunta que ele faz. Será que a Marina Silva está com medo?
Qual o sentido da produção desse card? É que o seu leitor ou o seu seguidor passe a pensar a partir daí, sem uma verdade factual, tudo bem? Sem um elemento mínimo que diga que mesmo a Marina estaria sendo investigada entre esses antifas, o que já seria algo grave, porque a investigação, esse dossiê que estaria sendo produzido, já é algo grave, mas veja, ele tenta produzir no seu seguidor a ideia de que se a Marina pede para parar uma investigação, é porque ela tem algo a esconder. Então, veja, há um relato. Marina Silva está com medo de uma investigação. Logo, se ela está com medo, tudo bem? Ela tem algo a esconder. Mas, veja, no relatório em questão, a Marina não é citada. Tudo bem? Então, veja a intenção de, a partir de um dado, que é um pedido que a Rede de Sustentabilidade fez, produz-se um relato. E esse relato vai tomando forma, vai tomando vida e vai se constituindo a partir como se fosse uma verdade factual. Tudo bem? Assim se produzem, pois, as fake news. Tudo bem? Pois bem, aí o Eugênio Butti vai, então, definir o que é que ele entende como pós-verdade. Né? Ele vai dizer, a ideia de pós-verdade qualifica um ambiente em que os fatos objetivos, os fatos factuais, os fatos reais, os fatos ocorridos, têm menos peso do que apelos emocionais ou crenças pessoais em formar a opinião pública. Ok? O fato é menor frente à crença, frente ao apelo emocional. Não tem fato contra a Marina, tudo bem? É importante produzir um apelo que é na alçada da crença, a partir dessa imagem, de que a Marina quer esconder alguma coisa. A pós-verdade, portanto, é essa ambiência em que os fatos têm menos importância. Daí vejo o sucesso da mamadeira de piroca, porque ela produz um sentimento crível, né? De ojeriza e de repulsa àquilo que seria um instrumento para a degradação das famílias, para a degradação das crianças, etc, etc, etc. Logo, em tempos de pós-verdade, o factual, o ocorrido, cede lugar ao crível. Daí, veja só, a importância cada vez mais. E nisso, os pesquisadores da religião, modéstia à parte, estão à frente de se compreender a política a partir da crença. Mais do que um funcionamento do Estado, mais do que um funcionamento de normas, de burocracia, mais do que mesmo um funcionamento a partir de classes sociais. A política tem se desenrolado, sobretudo em tempos de pós-verdade, no terreno da crença. Não há como compreender a política nesse tempo, senão sem a ajuda dos estudos de crença. E isso, vejo que o Bourdieu já tinha anunciado para nós, lá nos anos 84, quando ele escreve Desculpa, 84 não. No final dos anos 80 para o começo do 90, que está lá naquelas lições intituladas sobre o Estado, que foram traduzidas aqui em 2014, que ele já enuncia ali, num dos primeiros capítulos, que o Estado é, antes de tudo, um mecanismo de crença. Não há como compreender o Estado sem compreendê-lo a partir da ótica das crenças. E em tempos de pós-verdade, o Eugênio Butti complementa mais ainda, porque a política se aproxima cada vez mais do terreno da crítica. E aí, nesse sentido, ele coloca que o jornalismo, então, a quem caberia a função de entregar a verdade dos fatos, né, de forma objetiva, de forma neutra, vai entrar em crise, daí
daí a ideia de imprensa lixo, que a gente escuta o tempo todo, daí o descrédito conferido à imprensa, porque aquilo que a imprensa entrega, em tese, é a verdade factual. Verdade factual esta que, em tempos de pós-verdade, entra em descrédito, porque não se aproxima da ideia da crença. Daí o Eugênio Butti vai colocar a crise do jornalismo que nós assistimos em tempos de pós-verdade. Tá? Aí eu trago uma outra citação dele, né, na linha dessa argumentação, em que ele diz: a democracia teria, então, o dever de zelar permanentemente por essa função política muito importante, que consiste em divulgar a informação, trabalho esse feito pelo jornalismo, sem a qual a democracia não poderia existir. Né? Logo, a democracia não existiria sem a divulgação da informação, que, sobretudo, em tempos normais, a gente pode dizer assim, ou em tempos outros, era um trabalho executado pelo jornalismo. Daí a ideia de que não existe democracia sem verdade factual, logo não existiria democracia sem o próprio exercício do jornalismo. Né? De sua parte, continua ele, a política, mesmo para se proteger de si mesma e evitar que as crenças que normalmente cultiva se transformem em fanatismos irracionais, precisa buscar ancorar suas decisões nos fatos factuais, e dessa maneira encontrar sua textura adequada. Né? Isso em tempos de normalidade, ou por assim dizer, em tempos que não são os tempos de pós-verdade. Né? Ou seja, em tempos que não são mais os nossos. Né? Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, diz ele, a imprensa e a política guardam isso em comum. Em ambas, ao menos segundo os pressupostos da democracia, persiste uma certa filiação a um plano discursivo de registro dos fatos. Então, essa ideia de que a política anterior à pós-política guardava uma relação íntima com o jornalismo, porque ambos se pautariam por essa ideia de registrar os fatos, ainda que esse registro fosse discursivo. Só que em tempos de pós-verdade, que é o tempo das redes sociais, dirá ele, isso vem se perdendo, né? Porque a política vai se divorciando, como a gente já tinha dito anteriormente, da verdade factual, da existência objetiva dos fatos, para se aproximar de outra coisa, que é a crença, os relatos sobre os fatos. Daí, inclusive, o afastamento da política daquilo que vinha sendo o exercício do jornalismo. E aí eu vou trazer um exemplo para você. E aí, antes de trazer o exemplo, né, essa citação dele. Nas redes sociais, diferentemente do que acontecia na televisão ou no cinema, a propagação das mensagens depende diretamente da ação das audiências. Veja, a rede social transmite uma mensagem sabendo quem será a audiência ou tentando produzir uma audiência para a mensagem que é produzida. Ok? Daí a ideia de bolha, que ele vai trabalhar mais adiante. Né? Nas quais o desejo leva vantagem sobre o pensamento. Logo, nas redes sociais há uma racionalidade própria, que nós, como pesquisadores, não deveríamos chamar de irracionalidade. Nós deveríamos compreendê-la como, e é isso que o Eugênio Butti faz, como a racionalidade própria das redes sociais. Se não é aquela racionalidade que nós queríamos, como é que eu posso dizer? Coitados de nós. Assim, problema nosso. Mas existe uma racionalidade própria das redes, que ele está chamando que é uma racionalidade do desejo. Não, veja, do desejo de que aquilo seja real. Do desejo de que o mundo seja tal qual, ou as coisas sejam tais e quais estão sendo narradas por aquela mensagem.
ok? Uma notícia, continua ele, falsificada, fraudulenta ou verdadeira, pouco importa. Só se difunde à medida que corresponda a emoções em tempos de redes sociais. Tudo bem? Uma notícia só se difunde à medida que corresponda a emoções. Quaisquer emoções, positivas ou negativas, de ódio ou de amor, de empatia ou de antipatia. Qualquer notícia em tempos de redes sociais só se difunde e veja, quanto mais ela mobiliza as emoções, mais ela se difunde, ok? Sobre o factual, diz ele, né, sobre o verdadeiro, sobre o ocorrido, predomina o sensacional, aquilo que mexe com as emoções. Sobre o argumento, predomina o sentimento ou o sentimentalismo. Essa, então, é a alma, por assim dizer, da notícia ou da mensagem em tempo de redes sociais. Né? E daí ele vai nos falar da ideia de bolhas, né? Da produção de bolhas, ou seja, daquele conjunto de indivíduos, daquele conjunto de internautas que compartilham a mesma emoção, o mesmo sentimento, que é mobilizado a partir de determinadas mensagens, ou que, reunindo-se em bolhas, esperam o mesmo tipo de mensagem para terem despertado o mesmo tipo de emoções e sentimentos. Né? Pensando nisso, eu vou dar um exemplo para vocês que ocorreu há 2 semanas atrás, né? Para você ter a ideia dessa questão da bolha, do sentimento, de como uma mensagem ou uma notícia pode ser manipulada no melhor sentido do termo, né, de tecida com as mãos, para produzir determinado tipo de sentimentos a partir da ideia de bolha. Veja, há 3 semanas, melhor dizendo, a apresentadora Xuxa Meneghel estava dando uma entrevista para o Otaviano é bom, para o Otaviano Costa, né? E disse, ali no pedacinho da sua entrevista, disse que estava fazendo 4 livros infantis, e um desses livros era para contar a história da Mayra, que é uma sobrinha dela, que tem avós ou são mães que são lésbicas. E ela ia contar a história da relação, dessa relação filial entre a menina e as mães, ou eram as avós, eu não vou lembrar bem. Portanto, veja, nada tinha, mesmo que tivesse, né, mas nada tinha de conteúdo, ela não ia contar a história de pegação, por assim dizer, né? Ela não ia contar a história de como a criança se descobre, sei lá, um adolescente se descobre, nada disso. Ela ia contar a história da relação de uma menina que tinha 2 mães ou 2 avós, eu não vou lembrar bem. Mas veja, o prato cheio para as redes bolsonaristas prepararem no Brasil todo uma série de fake news, veja, que não necessariamente são mentiras, entendeu? Mas de pegar essa fala da Xuxa e encher a semana com mensagens, né, nas suas bolhas, já que não havia nada para preencher o sentimento, a emoção dos bolsonaristas, então foram atrás de pegar, como essa semana já estão fazendo com a Anitta, né? Fizeram com a Tami, com o Felipe Neto, etc. Então, foi o prato cheio para que eles pegassem isso e para, através de mensagens travestidas de notícia, né? Vocês vão ver que eles usam, inclusive, para dar credibilidade à informação que eles estão dando. Eles usam a logomarca dos órgãos de imprensa para mobilizar as emoções dos seguidores, tudo bem? Então vamos lá, começando por Fortaleza, né? Você vê aí o Carmelo Neto fez essa postagem, né? Absurdo. Depois do filme erótico com uma criança, agora a ex-global quer influenciar na sexualidade de nossas crianças. Deixem nossas crianças em paz. É interessante que, veja, a ideia de global, globo lixo, precisa estar presente.
Tá? A ideia de que a Xuxa quer influenciar a sexualidade das crianças, que é um significante que volta o tempo todo, né, nas redes bolsonaristas, que é essa ideia da erotização das crianças por parte da esquerda. Né? Mas veja, aí tem a imagem de como a informação teria sido processada pela Isto É, né? Mas e que, inclusive, há uma mentira nessa informação muito repetida com relação à Xuxa, que é a ideia de que ela fez um filme com criança. Se você voltar na história, você vai ver que tanto a Xuxa como o menino, a Xuxa tinha ainda 17 anos, portanto, ela não entraria aí na categoria adulto, como a gente tem hoje, e que, portanto, não entraria nessa acusação que até hoje recai sobre ela, tá? Então, deixem nossas crianças em paz. Vocês vão ver que esse apelo vai aparecer em quase todos, tá? A Priscila Costa, vereadora de Fortaleza, né, traz aí esse card, Rainha de Quem? Xuxa irá lançar livros infantis com tema... Olha, não são nem livros, eram 4 livros, dos quais um seria retratando essa relação de uma menina com 2 avós e 2 mãos. Tá? Então, não são livros. Ela vai lançar 4 livros, dos quais um livro tem essa temática. Tudo bem? Então, ela diz, que trágica história de Xuxa. Começou sua carreira, olha aí, fazendo filme erótico com crianças. Protagonizou criminosamente uma cena de sexo com um garoto menor de idade. E agora, Xuxa, um ícone para o público infantil, mais uma vez tenta violar a infância, querendo acessar a intimidade. Olha só que, veja que coisa pesada, né? Querendo acessar a intimidade dos filhos dos brasileiros. Veja o que você entende. Quando alguém diz para você, ou sei lá, para o seu... Enfim, que uma pessoa quer acessar a intimidade do seu filho. Tudo bem? Qual o sentimento que é produzido em você? Tá? A serviço da agenda ideológica LGBT. A quem interessa? Quanto lucro? O deputado André Fernandes postou um vídeo que não deu para trazer aqui para vocês, mas que ele dizia, né? Rainha dos baixinhos. Não sendo suficiente ter feito filme erótico com criança, Xuxa anunciou que irá lançar livros infantis com o tema LGBT. Qual a sua opinião sobre o assunto? Então veja a ideia do filme, de livros LGBTs, né? Aparece em todas as postagens. A nossa querida doutora Silvana, né, chama atenção na sua postagem. Rainha das Trevas. Olha, Rainha das Trevas. Do demônio, né? Porque, veja, ela está falando para seguidores cristãos. Quem é o rei das trevas? Quem vive nas trevas? O demônio. Logo, a rainha das trevas só pode ser alguém que convive com o demônio. Tudo bem? Xuxa irá lançar livros infantis com tema LGBT. Rainha dos baixinhos? Nunca. Olha a mensagem novamente. Deixe nossas crianças em paz. Que é a mesma frase que se utilizava na campanha do Haddad, né? E com relação novamente, a mamadeira com piroca, etc. Deixem nossas crianças em paz. Tá? Então ela diz, minha honrosa mãe sempre abriu os olhos sobre essa mulher. Hoje venho aqui para alertar a vocês, papai e mamãe, não permitam que tentem destruir seus filhos. Compartilhe. Tá? A deputada Bia Kicis, para que você veja como a mobilização desse sentimento foi nacional, né? Então eu trouxe a deputada Bia Kicis também para ilustrar isso, para não achar que foi uma coisa só do Ceará. Tá? A legenda era, que coisa mais absurda, deixem olha, de novo, deixem nossas crianças em paz. Aí ela diz, agora a Xuxa vai lançar um livro LGBT para crianças. Sim, não bastou fazer filme sensual beijando uma criança na boca. Esses malditos não descansam. Deixem nossas crianças em paz. E dias depois, a deputada compartilharia aí um card juntando Gretchen por causa da Tami, Xuxa e Felipe Neto para nos mostrar o quanto nossas crianças, na compreensão deles, estavam em perigo. Tudo bem?
Outro exemplo de fake news, assim, que para mostrar como a fake news não necessariamente está ligada à mentira, mas ela pode manipular dados da realidade, né? É esse card que eu trouxe aí, a partir das redes sociais da doutora Silvana, mas que ele foi repetido, quase todos os bolsonaristas reproduziram essa imagem quando a doutora Nise, né, foi demitida lá do Sírio-Libanês e se propagou Brasil afora que a causa da sua demissão havia sido a militância dela com relação ao uso da hidroxicloroquina como protocolo de tratamento da Covid-19, ok? Depois, mesmo com o Hospital Sírio-Libanês desmentindo e dizendo que a sua demissão havia se dado por comentários nada corretos, por assim dizer, com relação aos judeus, mesmo assim você ainda encontra essa mensagem nas redes bolsonaristas, porque ela diz respeito a um sentimento, né? Assim, ela mobiliza uma emoção. E mesmo que não tenha sido, olha aí a ideia, mesmo que não tenha sido verdade factual, ela não tenha sido demitida por esse motivo, mas a mensagem serve para mobilizar o sentimento em relação a uma suposta perseguição aos apoiadores da hidroxicloroquina, logo, uma suposta perseguição ao próprio presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem? É interessante, né? Então, nesse texto que eu estava fazendo referência para vocês, né? Ele faz essa definição, que eu vou passar para não avançar muito, tá? Mas essa ou depois eu posso passar, mandar para a Lorena envia para vocês. Mas aqui ele traz uma definição do que seriam, né, as fake news, definindo propriamente dito, né? Então ele diz, primeiro, fake news são uma falsificação de relato jornalístico, como por exemplo no caso da doutora Anísio, no caso da Xuxa, tá? Ou de enunciado opinativo nos moldes dos artigos publicados em jornal. Portanto, as fake news são uma modalidade de mentira necessariamente pós-impressa. Provém de fontes desconhecidas. Sua origem é remota e inacessível. Quem inventou a mamadeira? Ninguém sabe. Sua autoria é sempre forjada. Quando se valem de excertos de textos reais, descontextualizam os argumentos para produzir entendimentos falsos. Tem sempre o propósito de lesar os direitos do público, levando-o a adotar decisões contrárias àquelas que tomaria se conhecesse a verdade dos fatos. As fake news tapeiam o leitor em diversas áreas, na política, na saúde, no mercado de consumo, na ciência. Umas asseguram que a Terra é plana, como a gente bem conhece. Dependem da existência de tecnologias digitais da internet. Tá? Pô, não tem fake news antes de redes sociais, é um fenômeno das redes sociais. Tá? E por isso que ela é diferente da mentira. Né? Ela é além da mentira. Mentira existe sem a necessidade das redes sociais. Fake news, não. Elas agem num volume, numa escala e numa velocidade sem precedentes na história. Basta um clique. E, por fim, diz ele, as notícias fraudulentas dão lucro, além de político, econômico. Daí está aí as várias investigações, inclusive aquela feita pela Patrícia Mello, que está lançando o livro, né, sobre a indústria das fake news. E aí, como prometido, eu trouxe para você só 2 falas de cada deputado, né, do projeto que analisava as fake news relacionadas à saúde no Ceará, e apenas dos 37 deputados que estavam na sessão, apenas 2 votaram contra, e foi exatamente o André Fernandes e a doutora Silvana. O que é interessante nos discursos deles, né, e quando o livro sair você poderá ler, é que tanto ele como ela faziam referência à dificuldade, veja só para você ver, a dificuldade de se dizer o que era verdade ou não. Você crê nisso? Quer dizer, o projeto dizia respeito estritamente a questões de saúde pública.
Pois bem, o André e a Silvana argumentaram que, em termos de saúde pública, em tempos de pandemia, era difícil dizer o que era verdade factual, o que não era. Né? Então, por exemplo, ele diz assim, o André, né, quando ele vai justificar por que votou contra, ele diz, e fica a pergunta, quem é que vai estabelecer o que é e o que não é uma fake news? Quem é que vai estabelecer o valor da multa? O projeto diz lá que quem vai ajeitar e legalizar o projeto é o chefe do Poder Executivo. Então, quer dizer que aqui no estado do Ceará, nós vamos aplicar uma multa de até R$ 2.250 para alguém que divulgar uma fake news? Quem é que vai dizer se é fake news ou não? É o próprio governo do estado? Eu não estou falando aqui, não estou defendendo que haja mentiras, mas que se haja liberdade de expressão. Nitidamente, muitos municípios, muitas famílias chegaram e disseram, olha, um familiar meu, uma mãe minha, morreu, disseram que era coronavírus, que era Covid e é mentira. A família foi lá e desmentiu. Aí a Fernanda vem, ou desculpa, a Silvana vem, né? Vejo na fala do deputado André muita coerência, muita prudência. Nós não podemos agir com preconceito. Ah, é um deputado de oposição, então ele já está falando contra todo nós. Eu acho até que a fala dele alerta para um divisor de águas. Quem é que diz que é fake? É porque eu não gosto da matéria, então já é um fake? Eu não gosto da verdade, então essa verdade eu tenho que negar? Divulgar notícia falsa é crime porque é crime mesmo. Você não pode divulgar nenhuma notícia falsa. Agora, você colocar para um tribunal que não está claro, quem será este tribunal? E a verdade, quem é que vai dizer se é verdade ou se é mentira? Se é a maioria, se é o que me desagrada? Eu não entendo nenhum projeto que seja uma forma de censura nesse momento, possa ajudar no processo democrático. Ninguém, nenhuma pessoa deve divulgar notícia falsa. Portanto, essa defesa que eu faço é a defesa da liberdade de expressão. Essa é a questão. Nós temos que discutir quem é que julga. O que eu não gosto e o que foi divulgado é que é um fake. Nós precisamos trabalhar com a decência e a lucidez do que é censura e o que não é censura. Portanto, o que é verdade para um, o que é verdade para outro. Tudo bem? Portanto, veja a ideia de que a verdade não é factual. Daí, veja a argumentação de que não era possível criminalizar fake news, porque fake news dizia respeito a verdades para determinados grupos. Tudo bem? Lorde para mim, mas não é para o outro, não pode ser dito que é fake news por isso. Então, veja, o projeto dizia respeito estritamente a notícias falsas divulgadas sobre saúde durante períodos de pandemia. O que os dois deputados argumentaram é que, mesmo assim, olha só, então veja, haveria a possibilidade de, em tempos de pandemia, uma coisa ser divulgada sobre saúde e ser verdade para mim e não ser para você. E isso não poderia ser impedido de circular. Tudo bem? Então, assim, claramente, eles, então, argumentam na defesa dessa verdade pós-factual, tá? E assim eu encerro a minha apresentação, que deve ter sido extrapolado o tempo, e passo para a Mona Lisa. Grata, Manuel. Daqui a pouco acho que a gente tem muito para debater. Bom, eu não fiz uma exposição assim de slides, eu vou começar a fazer minha apresentação, tomando um pouco, o Emanuel colocou que o Eugênio Butti diz, e nós também vamos encontrar isso nas discussões do Wilson Gomes, que as fake news, elas dependem e elas são fruto de mudanças sociais no âmbito da comunicação. E aí, antes disso, eu gostaria de retomar um pouco esse próprio debate da própria relação entre comunicação e política e comunicação e democracia, no âmbito dos estudos da ciência política. Bom, que a comunicação transformou a política e trouxe impactos expressivos
à política é algo que foi sendo documentado e analisado ao longo do tempo pelos cientistas sociais e políticos, né? Se a gente imaginar, por exemplo, os impactos, desde a imprensa, Max Weber tem um texto seminal sobre isso, né? Sobre o impacto da atividade da imprensa na atividade política, na atuação dos políticos, e também um debate posterior, que se teve mais fortemente, sobre os impactos da mediatização, no sentido, sobretudo, dos meios relativos ao audiovisual, né? E aí eu estou falando aqui, sobretudo, da TV e de outras formas de produzir materiais audiovisual para impactar, digamos assim, na dinâmica política. Estas transformações que foram promovidas com a emergência dos mídias e da comunicação de massa, ela teve na ciência social uma interpretação também consolidada, principalmente a partir de um texto de Humberto Eco, chamado Apocalípticos Integrados, onde o Eco vai, digamos assim, situar os teóricos e os analistas da política, da vida social e interface com a mediatização a partir desses dois polos, né? Ou o polo dos apocalípticos, que seriam, sobretudo, aqueles profundamente críticos, muito pessimistas, que viam a degeneração da política, a degeneração da democracia a partir da mediatização, e os integrados, que viam de forma positiva esse processo de incremento, digamos assim, que a mediatização traria para a atividade política. Wilson Gomes, numa outra obra dele, que chama Transformações da Política na Área da Comunicação de Massa, ele vai dizer que, basicamente, nós poderíamos distinguir os teóricos entre hipermediáticos, ou seja, aqueles que valorizam muito o papel da mídia e da mediatização para a decisão e para a produção da vida política, e os hipomediáticos, ou seja, aqueles que chegam a dar pouquíssima ou nenhuma atenção aos impactos que os processos comunicacionais e midiáticos podem trazer para a vida política. Pois bem, os críticos, né, os apocalípticos, eles vão ter uma visão de que os maiores problemas que o processo de mediatização, né, vão trazer para a vida política e democrática é a simplificação do debate e a perda dos elementos ideológicos, né? Isso foi algo que ficou muito sedimentado nessa teoria. Os integrados e os hipomediáticos, os hipermediáticos, por outro lado, vão dizer que é um dado, é um fato da realidade, a mediatização, né, seja naquele momento através da imprensa, depois da TV, depois do que viria a ser discutido como democracia digital, e mais recentemente ainda o avanço disso com as redes sociais, é um dado, não é? Transformou a vida política, e a teoria deve dar-se ao trabalho de discutir esses impactos e compreender melhor como eles se processam. Ainda nesse âmbito das discussões sobre a democracia e a comunicação, tem um texto também muito fundamental, que é um texto do Manin, que chama Democracia de Público. Ele depois vai revisitar, e ele tem outro texto depois disso, chama Democracia de Público Revisitada, mas basicamente o argumento dele é dizer que, a partir desses processos, houve uma alteração na relação entre representantes e representados, em que cada vez passou-se a ganhar mais força a confiança pessoal como elemento que estabelece a relação entre governantes e governados, ou políticos e eleitorado, né? E a comunicação direta, a capacidade de falar diretamente para o eleitorado, e que foi proporcionada por esses meios de comunicação, vai ser, portanto, o elemento central da proteção dessa confiança pessoal. Bom, ali, por fim da década de 70, início da década de 80 e 90, se começa a discutir essa ideia de democracia digital. A ideia de que, a partir desse ambiente digital, do desenvolvimento da internet, nós poderíamos passar a ter algumas transformações no campo dessa relação. Pois bem, esses primeiros trabalhos, eles são trabalhos de excelente expectativa, né? Há uma ótima expectativa sobre a possibilidade de que, com esses que seria chamado de e-democracy, enfim, uma série de iniciativas que envolveriam esse ambiente da internet, especialmente da rede mundial de computadores,
poderia possibilitar um maior controle social dos políticos, uma maior visibilidade das ações políticas, maior participação política dos e das cidadãos, né? E isso tudo produzido a partir de uma diversidade de tarefas que já, de algum modo, existiam no repertório da política offline, digamos assim, mas que elas poderiam ganhar muitas possibilidades positivas na política online, né? Imaginando aí campanhas, protestos, a possibilidade de maior engajamento, a mobilização, discussão e deliberação. Tudo isso é levado para esse ambiente do online com muitas expectativas positivas, né? Então, os analistas, e o Wilson Gomes especialmente vai dizer, houve um momento em que todos os déficits democráticos eram colocados na possibilidade e na conta de serem resolvidos a partir dessa democracia digital ou dessa democracia nesse espaço online, digamos assim. O que os autores vão mostrar para a gente é que, a partir de 2008, esse processo ele vai ficar muito mais adensado, especialmente porque é a partir desse momento em que nós vamos ver uma expansão das redes sociais, né? Uma expansão desse ambiente das redes que vai ter um impacto muito expressivo na sociabilidade, porque nós vamos passar a estar permanentemente online. E isso vai ser possível a partir dessas plataformas das redes sociais, mas também a partir do desenvolvimento de tecnologias móveis de maior qualidade e com maior condições, né? Então, a partir de 2008, as redes sociais, com amplo desenvolvimento de tecnologias móveis, vão permitir, digamos assim, esse novo status de permanência online, de permanência dessa vida digital, digamos assim. E é a partir desse período que nós vamos ver, inclusive, muitas experiências, não é, que ainda traziam e foram pensadas também por muitos analistas como evidências dessa potência positiva que a internet e as redes sociais poderiam trazer. E aí eu menciono aqui claramente a Primavera Árabe, né, como uma dessas experiências, e as jornadas de junho de 13 no Brasil. Então, se vocês olharem, não sei como é a idade de todo mundo aqui, mas provavelmente todo mundo, de algum modo, tinha visões muito positivas de junho de 13 e do papel das redes sociais na possibilidade de fazer as pessoas se encontrarem e se mobilizarem e produzirem, digamos assim, alterações. Então, havia uma enorme positividade. Inclusive, pessoas que hoje são ferrenhamente críticas das redes e dizem tal, são as mesmas pessoas que festejaram, há alguns anos atrás, as redes sociais a partir dessa sua provável potência de reduzir os déficits democráticos. A nível institucional, a campanha do Obama também foi uma campanha que permitiu essa ideia um pouco das transformações que esse ambiente online, que as redes sociais, elas poderiam trazer também na política institucional. Então, ela é a campanha primeira, digamos assim, do uso do Twitter, enfim, de uso de toda essa esfera das redes sociais para produzir, digamos assim, as adesões e as preferências políticas, né? Então, nós teríamos ainda esses dois campos de experiência, seja a nível de sociedade civil, seja a nível institucional, de potências positivas das redes sociais. Pois bem, quando a partir de 2016, esse, digamos assim, como diz o meme, o jogo virou. Porque aí a ambiência das redes sociais, elas já vão estar bastante organizadas a partir, inclusive, desse movimento que nós vamos ver se consolidar com mais força a partir da eleição do Trump, né? Então, toda essa esfera das redes sociais, toda essa ecologia informacional, como isso vamos vai dizer, ela vai se montando no tempo e a partir de 2016 ela deslancha, né? Então, em 8 anos, digamos assim, mais ou menos, as redes saem da sua maior esperança para a sua perspectiva mais crítica, né? Então, nós saímos, digamos assim, entre os analistas ou as pessoas mesmo que acompanhavam esse processo, de pessoas integradas ou pessoas que viam muita positividade para um cenário apocalíptico, digamos assim, das redes sociais.
Pois bem, eu queria, antes que a gente seguisse, o Emanuel já colocou alguns textos, alguns termos de definição do Eugênio Butti sobre as fake news, mas eu queria que a gente fizesse um exercício. Aí depois eu posso até... eu vou até compartilhar com vocês para a gente ver. Eu queria que vocês fossem aqui neste site e colocassem as 3 primeiras palavras que vocês lembram quando eu falo fake news, certo? A gente fazer uma nuvem de palavras e ter ideia, que aí eu vou trazer o conceito do professor Wilson Gomes para a gente ir conversando. Quando vocês abrem esse link aí vocês têm que colocar esse código, certo? Podem fazer isso aí? Por favor, façam. Já foi direto, sem os números? Certo. Pronto, até agora 10 pessoas, 11. Márcia, eu mandei um link aqui para vocês. Deixa eu mandar para você. Vou mandar de novo. Um link para vocês escreverem. Vocês vão aplicar nesse link aí. Se pedir o código, você digita esse código aí que eu mandei de números. E aí vocês vão escrever lá, citar 3 palavras que você lembra quando eu falo fake news. Eu tenho 16 respostas, gente. Nós somos 36 pessoas aqui. Quanto mais gente responder, melhor, porque a gente fica com uma nuvem bem grande para a gente ter ideia de quais são os principais símbolos de representação de fake news para este grupo que compõe essa nossa audiência aqui. Tenho 18 respostas, chegamos à metade. Bom, vocês, por favor, vão respondendo, que eu vou retomar aqui a minha exposição e daqui a pouco eu volto, tá bem? Pois bem, considerando o texto do Wilson Gomes, que nós colocamos hoje para trabalhar, né? Eu fiz essa um pouco recuperação desse processo da comunicação e mídia, comunicação e política, comunicação e democracia, para a gente ter uma ideia de que esse processo é um processo, digamos assim, que, de algum modo, a ciência social e a ciência política, ela já vinha se debruçando ao longo do tempo. Porque transformações na ambiência comunicacional, elas aconteceram ao longo do tempo, né? E trouxeram impactos específicos, né, cada um a seu modo, para a prática política e para a atuação política. Então, eu queria trazer para vocês um pouco também esse prévio, digamos assim, porque quando a gente chega hoje nesse debate sobre as redes sociais e a fake news, é isso. Já estamos no caos, já está apocalíptico e tal, mas era importante a gente perceber também que, em muitos momentos, as redes sociais foram festejadas como espaço de potência, e a própria ideia de uma democracia online, uma democracia digital, foi pensada como a possibilidade de sanar todos os déficits e problemas que essa democracia offline, ela tinha, não é? E que não se conseguia resolver, especialmente relativas a controle de políticos e também a participação popular. Pois bem, o texto que nós temos aqui para discutir com o professor Wilson Gomes, né, a partir da discussão dele, é Fake News, um fenômeno da comunicação política entre jornalismo, política e democracia. Né? Ele inicia o texto, é um texto dele e da Tatiana, que foi orientanda dele, defendeu recentemente uma tese sobre esse tema nas eleições de 2018, que a disputa política, ela é
também esse espaço dos afetos, né? Ele já inicia o texto um pouco dizendo isso para a gente, né? Para a gente começar a entender que, enfim, não é só, o Emmanuel colocou que o Eugênio Butti fala de que não é uma irracionalidade, né? Que existe uma racionalidade nesse processo de adesão a determinadas fake news, digamos assim, a essas determinadas distorções, mas o Wilson Gomes vai trazer para a gente e enfatizar um pouco esse ambiente dos afetos também. E mais na frente a gente vai entender por que a ideia de que a política ela é um espaço dos afetos e a disputa política também, ela é importante para entender por que as pessoas aderem às fake news, certo? Pois bem, ele vai dizer para a gente que as fake news, elas têm ganhado esse espaço, né, no nosso debate público, sobretudo pelo potencial que esses fatos inverídicos têm de influenciar a discussão e o discurso públicos, e, além do mais, de servir como peças estratégicas para as batalhas eleitorais, né? Então, nós estamos falando aqui de momentos onde o uso dessas fake news, ele se torna, digamos assim, mais efetivo ainda, não é, que é esse momento acirrado das disputas eleitorais. Uma coisa importante que o Wilson Gomes nos traz, e que o Emmanuel também já tinha colocado para a gente no início da exposição, é que a ideia de que existam distorções, de que existam mentiras, isso não é completamente avesso ao repertório político offline, digamos assim, ou de outros momentos em que as redes não estavam tão enormes, né, ou não tinham o poder que elas têm hoje. Faz parte da política. Agora, efetivamente, o que o professor João Gomes vai dizer é que, de fato, as fake news, tais quais nós a conhecemos, elas são criaturas digitais, né? Esse é o termo que ele usa. Elas são eminentemente frutos desse ambiente. Que eu citei por último em qual momento? Porque estão me perguntando aqui qual foi o último autor que eu citei por último. Bom, então, as fake news como essa criatura eminentemente digital, né? E aí, daqui a pouco, eu vou detalhar para vocês por que seria essa criatura completamente digital, de acordo com o Wilson Gomes. Outra coisa que é importante, que foi o que o Emmanuel também, de algum modo, já colocou, é que nem toda fake news é mentira, né? Mentira quer dizer no sentido de completa ficção, ou de um completo descolamento da realidade, né? Ela pode ser a distorção de um fato, ou ela pode ser a criação de um fato a partir de um determinado contexto que lhe dá verossimilhança, né? Então, as fake news, elas precisam ter, para que elas sejam efetivas, o que os autores chamam de verossimilhança. E a verossimilhança ela é construída a partir de quê? Né? A partir dos valores do público, a partir do contexto de onde se origina aquela fake news e também a partir de um determinado formato de produção. O Eugênio Butti, como a Emmanuel colocou, ele aposta muito na ideia do que de reprodução a nível de fake news do que seriam experiências do jornalismo, né? Então, se produz fake news, digamos assim, no mesmo formato, mais ou menos, do que se produz uma matéria de jornal ou de revista tradicional. Por que isso aconteceria? Isso aconteceria porque isso tem a ver com um processo que esses grupos têm feito, que é de questionar, digamos assim, a imparcialidade dessas instituições epistêmicas, digamos assim, como o Wilson Gomes chama. E aí eu falo aqui do jornalismo, né, como o Emmanuel trouxe do Eugênio Butti. O jornalismo como essa instituição que historicamente apresentou a verdade factual, né? No jornalismo, eles têm, inclusive, um termo que chama lead, que é um termo em que o onde, como, quando, quem, que seria um formato básico para a produção de notícias, que é um pouco assim, esse espaço aqui não é opinativo, esse espaço aqui não é um espaço de
a elucubração. Esse é um espaço de descrição dos fatos, descrição da realidade tal qual ela é. E os jornalistas seguiriam, digamos assim, o lead, a fim de garantir a máxima coerência, a máxima verossimilhança com o fato que ocorreu tal qual na realidade, né? Então, o jornalismo, ele reivindica esse lugar, historicamente, de produção de uma interpretação, desculpe, interpretação não, de apresentação de uma narrativa factual, ou seja, de fato foi isso que aconteceu, né? Não foi, isso aqui não é o desejo do repórter, ou isso aqui não é a opinião do repórter, isso aqui é o fato tal qual, né? Então, por isso que você vai ter a escuta das pessoas na reportagem, né? E principalmente quando é para dar factualidade, escutar as pessoas que viveram, que presenciaram, que estiveram no lugar, né? Tudo isso para garantir, digamos assim, a objetividade e a factualidade disso que está sendo apresentado na matéria. Pois bem, então, como eu vinha dizendo para vocês, uma parte das fake news, ela se utiliza desse mesmo formato, né? Inclusive, como se fosse um jornal, tem manchete, né? Tem um texto, tem uma explicação. Então, às vezes, ela tem essa chamada, digamos assim, bem parecida com o formato jornalístico, a fim de que possa, digamos assim, produzir, nós chamamos de versão alternativa dos fatos, né? Mas para um grupo que consome as fake news, isso não é só consumir a versão alternativa dos fatos. Isso é consumir a verdadeira versão dos fatos, considerando que esses grupos acusam a mídia e uma série de outras instituições epistêmicas de estarem comandadas, não é? E capitaneadas pela esquerda liberal, né? Então, liberal no sentido aqui progressista, né? Liberal no sentido também da moralidade. Então, esses grupos vão dizer, é necessário que exista uma outra imprensa, uma imprensa que apresente os fatos e que não esteja dominada pela ditadura esquerdista, né? Ou seja, uma imprensa, uma mídia que possa produzir a realidade tal qual ela é. Então, a ideia de que os fatos distorcidos são distorcidos por essa mídia e por essa imprensa que é amplamente dominada pelos esquerdistas, certo? Então, isso é uma coisa importante de ser colocada. Só um minuto, vou voltar que eu vou projetar para vocês a nossa nuvem de palavras, certo? Eu perguntei para vocês 3 palavras que vinham à cabeça de vocês quando vocês pensavam em fake news. Eu quero mostrar para que vocês tenham ideia do que nós aqui estamos falando quando pensamos em fake news a partir das respostas de vocês. Apareceu, gente? Tá aparecendo. Estão conseguindo ver ou querem que eu aumente a tela? Não tá dando certo. Só um minuto, gente, que... Deixa eu conseguir projetar para vocês. Conseguem ver? Eu preciso que vocês falem, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Sim, professora. Pronto. Então, vocês veem aí que a palavra mais mencionada quando a gente fala de fake news, que vocês colocaram é mentira. Logo depois vem Bolsonaro, aí vem enganação, manipulação, falsidade, notícia, eleições, falso. Né? A gente poderia, inclusive, aqui fazer agregações de Bolsonaro com bolsonarismo, não é? De falso com falsidade, tem gabinete do ódio, mamadeira de piroca, moral, política, ilusão, esquerda, Covid.
enfim, né? Então, a gente tem aqui uma série de respostas que vocês deram de quando eu falo fake news, o que é que vocês lembram. E eu fiquei buscando depois, então, a definição que o Wilson Gomes dá de fake news. E aí ele tem uma definição muito clara de fake news, onde a primeira coisa que eu vou dizer uma frase para vocês de fake news, e aí vocês me dizem do que vocês imaginam que seria a palavra-chave se a gente fosse fazer esse mapa aqui com essa nuvem de palavras, com as exposições do Wilson Gomes, que a palavra que ele vai dizer, a frase que ele vai dizer sobre a fake news é que a fake news é um case de sucesso, né? E ele é um case de sucesso de quê? Ela é um case de sucesso da nova propaganda política. Então, a fake news, né, tem uma palavra que eu esperava ver muito aqui, que eu não vi bastante, que é desinformação, que é outra palavra que circula muito quando se fala de fake news, né? Mas eu chego já lá no âmbito da desinformação. Então, o Wilson Gomes vai dizer que as fake news são um case de sucesso